Vamos lá para nossa aula sobre combustíveis, tá? A gente sabe que combustíveis são substâncias que reagem com oxigênio e liberam calor, certo? A gente tem vários tipos de combustíveis. Temos aqueles combustíveis que a gente chama de fóssil, combustível vegetal, de origem vegetal. Tem aquele que se origina através do lixo e através da eletrólise. Olha que palavra difícil, né? Bom, para que esses combustíveis eles reajam, toda reação tem um produto final. Tudo que reage vira outra coisa, certo? Então, por exemplo, se eu coloco água, sal dentro da água, essa água não vai ser mais a água que era antigamente, certo? Não vai ser água, vai ser água salgada. Então, eu tenho um produto primeiro que vai virar outro produto. Da mesma forma que o combustível, quando ele entra no carro, por exemplo, um carro que é a gasolina, né? Ele vai entrar gasolina, só que quando ele sair pelo escapamento, ele vai sair em forma de gás, e esse gás vai ser outro, não vai ser gasolina, não vai ser do mesmo, não vai sair da mesma forma, tudo bem? E aí isso aqui, né, é chamado de produto de queima, tá? Então os produtos da queima desses combustíveis são gás carbônico, monóxido de carbono, a gente tem óxido de ferro, a gente tem o dióxido de enxofre, nós temos vários, poeira, tá? Produtos da queima dos combustíveis. Todos eles causam algum problema para a natureza. Todos eles vão ter vantagens e desvantagens, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a origem aí. O combustível fóssil, um exemplo é o petróleo, ele vai ser o que mais vai gerar problemas para o meio ambiente, tá? Por quê? Porque o produto da queima dele é todo esse daqui, mais o dióxido de enxofre, o óxido nitroso, então outros tipos de gases que vão fazer muito mal para o meio ambiente e vão intensificar o efeito estufa, tá? Vão fazer com que o aquecimento global seja intensificado, aconteça de forma mais rápida. Todos os que são de origem fóssil, ou seja, tudo que é originado a partir do petróleo. Fóssil por quê, gente? Porque o petróleo, ele foi, vamos dizer assim, ele deu origem a partir de animais e plantas que foram fossilizados. O que quer dizer isso? Então, eu tenho aqui uma camada de terra, né? Da época, olha só, esses petróleo, ele foi produzido a partir dos dinossauros lá. Os dinossauros se acabaram, certo? Né? Ocorreu lá uma devastação na Terra, né? A vida se acabou, e aí o que aconteceu? Toda essa vida, plantas e animais, elas foram enterradas, certo? Por várias camadas de terra e por milhões de anos. E aí o que aconteceu? O petróleo, ele ficou... aliás, esses animais e plantas, eles viraram um líquido escuro, né? Nas profundezas, vamos dizer assim, do subsolo, né? Por conta da pressão. Então, todos os animais, vegetais e outros seres vivos que existiam ficaram, vamos dizer assim, liquefeitos aqui, né? Embaixo. E aí se transformaram em petróleo. E aí o que acontece? Esse petróleo, ele foi utilizado e ainda é utilizado como combustível, tá? Ele se transforma em diesel, em gasolina, em gás natural, tem o carvão mineral e tem outros tipos de combustíveis que têm origem a partir do petróleo, além do plástico e outras coisas mais, certo? Bom, e então ele é um grande poluente, tá? Além dele, a gente tem também os combustíveis de origem vegetal, tá?
dois exemplos aqui é o etanol e o biodiesel, tá? O grande problema desses... Bom, primeiro, eles são melhores, eles, vamos dizer assim, causam menos danos para o meio ambiente e, por isso... por quê? Porque as bactérias que estão no ar, elas fazem com que os gases que são emitidos na queima deles, né? Aqui, ó, o que acontece? Esses gases, eles são... eles se transformam, vamos dizer assim, em bactérias que aí vão ser consumidas pelas bactérias que existem na nossa atmosfera, tá? Então, para o meio ambiente é maravilhoso, é um problema a menos, certo? Só que a gente tem um problema ligado principalmente ao fato de ter que, para produzir etanol e biodiesel, eu tenho que ter plantações em grande escala de cana-de-açúcar, milho, soja, etc. E aí é que tá o problema. Por conta de ter que plantar esses produtos para fazer etanol e biodiesel, eu vou ter um problema no solo. Eu vou ter que arrancar uma parte da floresta para poder plantar uma coisa só. E aí eu gero um problema grandioso no meio ambiente também. Tanto para aqueles seres, aquelas espécies que vivem nessa parte da floresta, como para o solo, certo? Então, as plantas que estavam lá, as árvores que estavam lá, se elas forem arrancadas, o solo vai perder alguns nutrientes, certo? E aí vai causar um problema grave para o solo daquela região. Bom, então a gente tem vantagens e desvantagens, certo? O lixo orgânico, ele vai gerar dois tipos de combustíveis, o biogás e o metano, certo? Porque hoje em dia não tem lixo a céu aberto, aqueles lixões, né? Mas era um grande problema, por quê? Porque quando a gente acumula muito lixo, o que acontece? Embaixo da grande quantidade de lixo é formado esse metano e esse biogás. O metano, ele mata as pessoas, certo? Porque ele é um gás inodoro que entra no nosso organismo e mata a pessoa. A pessoa nem sente que vai morrer e morre, né? E além de tudo, ele, como é combustível, ele gera um grande problema porque ele explode, tá? Então, o grande problema dos lixões eram esses, principalmente. As pessoas acabavam morrendo por conta, né, quem trabalhava em lixão, por exemplo, por conta do metano, certo? Mas hoje em dia, esses gases, eles são utilizados, vamos dizer assim, de melhor forma do que antes, tá? Bom, aí a gente tem essa palavra nova aqui, ó, eletrólise, né? Que nada mais é do que, é como se a gente quebrasse a molécula de água, que é H2O, tá? Então, a gente quebra essa molécula de água e gera energia. Essa quebra da molécula de água aqui, o que vai acontecer? Vai ter que ter outros agentes, né? Então, geralmente é um ácido. Ácido junto com água, a gente dá uma carga nela e ela gera mais energia. É o que acontece na bateria dos carros, tá? Então, na bateria dos carros tem água destilada e um tipo de ácido, tá? Quando a eletricidade passa uma vez por lá, ela vai sendo gerada sempre. Por isso que a bateria do carro, ela tem uma vida longa, né? Pelo menos aí 2 anos, 3 anos, ela vai sendo, vamos dizer assim, recarregada, justamente por conta dessa eletrólise. Porque dentro dela tem a água, tem esse ácido, e aí, conforme o pai da gente liga o carro, a mãe da gente ou outra pessoa liga o carro, quando dá, vamos dizer assim, a faísca de eletricidade, a energia é gerada, tudo bem? Bom,
A origem é essa. E aí a gente ainda tem dois tipos de classificação. Esses combustíveis eles podem ser renováveis ou não renováveis. Quando eu falei sobre origem, já dá para saber o que é renovável e não renovável. Renovável é aquele que tem fontes naturais que não se esgotam. Então, por exemplo, o etanol e o biodiesel, ele é de fonte renovável. Por quê? Porque ele vem a partir do quê? Das plantações, né? Plantação de milho, plantação de soja, plantação de cana-de-açúcar. Então, é plantação, fonte natural, que não se esgota. Não vai se esgotar se eu continuar a plantar, certo? A gente vai ter outros problemas relacionados. Vão ter o esgotamento do solo, a desertificação, que a gente vai falar mais pra frente, mas não se esgotam porque eu tenho a possibilidade de plantar sempre. E os não renováveis são aqueles que têm fonte natural esgotável, como por exemplo o petróleo. Isso que eu falei aqui do petróleo estar lá na camada do subsolo, um dia ele vai acabar, ele não é infinito, tá? Por quê? Porque essa camada não é infinita. Ela sofreu lá uma pressão que transformou esses seres vivos antigos nesse líquido que é chamado de petróleo, mas ela vai acabar um dia, tudo bem? Bom, essa é a minha aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo, tá? E até a próxima.